Tudo bem, investidores? Hoje nós vamos falar sobre uma métrica chamada Yield on Cost. Será que é verdade ou será que é mito o investidor usar essa métrica aqui para avaliar os seus investimentos? A verdade é que antes dela nós precisamos avaliar outra que nos confere uma segurança nos dividendos que estão sendo pagos, né? Por isso que é importante o investidor entender que o Yield on Cost ele depende, mas depende de outra métrica, que é o crescimento de dividendos. E nos REITs vocês vão entender bem isso aqui que eu vou falar para vocês. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, lá pelos meus 17, 18 anos de carteira assinada, eu lembro que eu ganhava ali um pouco mais de 2 salários mínimos, o que à época ali era em torno de R$ 700. Hoje, meu filho, que já vai fazer ali perto, está chegando próximo aos 17 anos, se ele fosse trabalhar e seguir ali a mesma carreira de professor que eu tinha à época e receber os mesmos 2 salários mínimos, hoje eu não receberia mais 700, mas 2.800. Isso demonstra a importância do crescimento dos valores pagos para nós na forma de dividendo. Eu dei um exemplo aqui do salário, mas nós vemos que todo ano existe uma guerra ali entre o Congresso e o governo para tentar aumentar o salário mínimo ali acima da inflação. Se você não tem aumento de salário acima da inflação, naturalmente seu salário vai ser corroído ao longo do tempo. Imagina eu hoje vivendo com os mesmos R$ 700, com 2 filhos, seria bem difícil a situação. A verdade é que nós temos que pensar sempre em crescimento da renda. E quando eu falo crescimento da renda, vocês vão entender isso através do crescimento dos dividendos. Vamos seguir aqui um exemplo básico, né, que eu vou deixar aqui no gráfico para vocês. Eu vou dar o exemplo de 2 ativos, tá? Lá em 2010, eu decidi escolher. Eu tinha 2 escolhas na minha mão, ativo A e ativo B. O ativo A, ele pagava R$1, né? Vou colocar em dólar, né? Pagava $1 ali por ação. E a cotação da época dele era de $14. Portanto, o yield dele era de 7,1%. Bem atrativo, principalmente quando nós estamos falando aqui em dólar. Já o ativo B, ele tinha o mesmo $1 por ação, mas a sua cotação já era de $20. Ou seja, o seu yield era ali de torno de 5%. Lógico que o investidor, e eu imagino que você, se tivesse que fazer uma escolha em 2010, a maioria optaria pelo ativo A, porque eu precisaria de um investimento menor e um retorno maior na forma de dividendos, né? E aí o investidor ia pensar, né? O que muitas vezes o investidor pensa é que comprando um ativo com yield alto eu vou travar esse yield ali para o longo prazo. O que não é bem verdade, vocês vão entender aqui. Então imagina que você tem seu trabalho, você precisou fazer uma escolha e fez uma escolha numa análise rápida, como por exemplo o yield. Só que passado 8 anos, lá de 2010 para 2018, o cenário mudou. O ativo A, que pagava $1 por ação de dividendo, cortou parte dos seus dividendos em 20%. Agora ele paga 80 centavos por ação. E naturalmente, quando o dividendo cai, a cotação cai também. E aquela cotação que era de $14, agora já está em torno de 11,30. E o yield? O yield continua alto, ali na casa de seus 7%. Mas o yield on cost, que é uma métrica onde nós utilizamos o dividendo que nós recebemos hoje com a cotação que nós pagamos, ela vai mudar. Se você prestar atenção, o yield desse REIT aqui ele se manteve alto, mas o yield on cost caiu. Por quê? Porque eu estou calculando os 80 centavos de hoje com base nos $14 que eu paguei lá no passado. Então, nesse caso aqui, você já começou a perceber que já não é uma métrica bem interessante o yield on cost para quem está cortando dividendos. Mas no segundo caso, o ativo B é um ativo de crescimento de dividendos. Ele que pagava $1 em 2010, agora ele está pagando $1,50. Naturalmente, a sua cotação vai subir também, porque o mercado está reprecificando a capacidade de crescimento dos seus dividendos. Então, a cotação que saiu lá o dividendo, que era $1,50, a cotação agora passou para casa dos $30. Se você observar bem, o yield desse ativo B aqui no caso, agora é de 5%. Ainda não continua tão atrativo comparado com o ativo A ali, né? Mesmo em 2018, tenho certeza que muito investidor ainda escolheria o A. Mas se você presta atenção, o yield on cost dele agora não é mais os 5% que recebi em 2010, é de 7,5%, porque nós estamos calculando o valor que eu paguei em 2010 com base no dividendo que ele está pagando hoje, só que o dividendo cresceu. E olha que eu nem estou usando aqui a capacidade de valorização também, porque via de regra, quando o dividendo cresce, o ativo se valoriza também. E vamos lá, né? Chegamos em 2024, lá de 2018,
E agora o ativo A vem cortando mais uma vez os seus dividendos. Ele agora paga 50 centavos por ação de dividendos. Em vez de $1 lá em 2010, ele cortou pela metade e naturalmente a sua cotação vai descer junto. E a cotação dele aqui no caso seria em torno ali de $6. E o yield? O yield continua alto, ali próximo a 8% quase, né? Mas o yield on cost caiu muito, está ali em torno de 3,5%. Então, quando nós pegamos o dividendo que ele paga hoje de 50 centavos, com cotação que eu paguei lá em 2014, 2010, de $14, a gente observa bem que eu perdi tanto no valor que eu vim recebendo no dividendo, quanto na cotação. E o yield on cost desceu também. Então, quando nós analisamos um ativo que não consegue manter os seus dividendos ou não cresce os seus dividendos ao longo do tempo, o yield on cost, na verdade, é sim uma falácia. Mas quando nós pegamos o ativo B, por exemplo, aqui no caso, que ele é um ativo de crescimento de dividendos, nós observamos já que em 2024 ele está pagando ali em torno de $2,25 por ação de dividendos. E a sua cotação cresceu também, ali para $45, mas o seu yield não cresce, o seu yield se mantém ali em 5%. Agora, quando nós calculamos o yield on cost, que é os $2,25 hoje, com base nos $20 que eu paguei lá em 2010, nós observamos que sim, temos o yield on cost na casa de 11,25%. E por que eu estou falando isso aqui para o investidor? Antes de nós analisarmos ou utilizarmos essa métrica para investimento, nós temos que analisar a capacidade de crescimento nos dividendos pagos ali para o investidor. Se o dividendo não cresce ao longo do tempo, naturalmente essa métrica yield on cost ela não faz sentido nenhum para o investidor que está buscando ali um crescimento de dividendo, porque quem investe em ativos de dividendo, naturalmente espera uma valorização dos valores pagos ali ao longo do tempo. E eu vou dar dois exemplos básicos aqui em dois REITs, tá? O primeiro desses que você pode observar aqui no gráfico é o CubeSmart. CubeSmart pagava lá em 2010 em torno de 2,5 centavos por ação. Já em 2024 ele paga cerca de 51 centavos por ação trimestral. O que nós vemos claramente no gráfico em laranja é que os seus dividendos vão crescendo ao longo do tempo e naturalmente o REIT vai se valorizando, e é isso que nós buscamos, tá? Mais do que yield, é a capacidade de crescer os dividendos ao longo do tempo e é lógico crescer também o nosso patrimônio. Mas eu vou dar outro exemplo aqui para o investidor, né? No caso aqui de CubeSmart, o seu dividendo cresceu, a cotação cresceu. E um que tem um dividendo muito alto, né? Que sempre teve um dividendo alto, são os REITs de hipoteca. E eu vou usar como exemplo aqui o REM, que é um ETF ali que capta todos os REITs de hipoteca disponíveis hoje nos Estados Unidos. Quando nós observamos no gráfico, nós vemos que lá em 2010 ele pagava em torno de $5,63 por ação, com a cotação de $58. O seu yield à época era de 9,7%. Hoje, em 2024, o seu dividendo é de $2,20. Isso é o dividendo projetado, porque ele ainda pode fazer cortes ali ao longo dos próximos trimestres, tá? Com a cotação de $23. O seu yield hoje continua no mesmo patamar, de 9,5%. Mas se nós utilizarmos o dividendo que ele paga hoje, de $2,20, com base na cotação que teria pago lá em 2010 de $58, hoje o seu yield on cost estaria na casa de 3,7%. Em resumo, o investidor vinha perdendo dinheiro aqui porque ele está investindo baseado numa métrica que ela é usada predominantemente para ativos que fazem crescimento de dividendo ali ao longo do tempo. Se o ativo não tem esse comportamento de crescer dividendo ao longo do tempo, a métrica yield on cost, ela simplesmente não é viável, tá? E preferência crescimento de dividendo ali constante. Por isso que muitas vezes quando os investidores falam aqui do Brasil, o que nós não temos no Brasil são métricas como nos Estados Unidos. Lá nós temos os dividend contenders, que crescem há 10 anos seguido dividendo, dividend aristocrat, 25 anos crescendo seus dividendos, e até mesmo os Dividend Kings, que são 50 anos ininterrupto crescendo dividendos. Isso gera ali uma qualidade para aquela empresa ou para aquele REIT que nós estamos investindo e uma segurança que os dividendos vão crescer ali ao longo do tempo e no mínimo acompanhando a inflação. Então fazer investimento precificando ali essa capacidade de crescimento ao longo do tempo nos gera uma maior segurança de poder usar uma métrica como yield on cost. Se você não tem, que é o que acontece no Brasil, quando nós olhamos o gráfico, por exemplo, de dividendo de Petrobras, ela pagou muito dividendo nos últimos anos, mas isso não é garantia nenhuma de que vai pagar nos próximos anos. O governo interfere o tempo inteiro ali, né? Quando nós olhamos alguns fundos imobiliários, eu peguei aqui um exemplo de um fundo imobiliário
que não é a minha praia, né, os FIIs, mas o HGLG, por exemplo, nós vemos que ele cresceu o dividendo, mas o dividendo ele oscila ali ao longo do tempo também, né? E essa oscilação de dividendos aqui, ela impede um pouco de nós fazermos esse cálculo de yield on cost, porque nós não sabemos, nós não podemos precificar a capacidade desse crescimento de dividendo nos próximos 5, 10, 20 anos ali, né? E é o que é diferente ali quando nós olhamos ativos focados e com essa métrica. O próprio mercado imobiliário de outros países, como é o caso da Inglaterra, Alemanha, Canadá, essas métricas como crescimento de dividendo, ela é um pouco difícil de fazer esse cálculo exatamente pelo tempo que nós temos ali de pagamento de dividendo desses ativos e, é lógico, a estrutura que eles são montados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e entendido que o yield on cost ele vai depender muito do seu foco ali para longo prazo e dos ativos que você está investindo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhe o nosso site também, centraldoreit.com.br.